Fala, Gessista, beleza? Vamos corrigir agora questões do concurso do TRE 8ª Região, Banca Sebrasp, ali para o Pará e Amapá, beleza? Pega as questões que estão aí, pessoal. Tem um link fixado nos comentários onde você baixa o material para acompanhar a correção, tá certo? Dessas questões de raciocínio lógico, beleza? Vamos para as questões. Então, beleza, já está aí o materialzinho, você está com ele em mãos. Vamos começar a nossa correção, beleza? Muito bem, vamos lá. A primeira questão que ele coloca aí para a gente é o seguinte, ó. O Pará é um estado brasileiro onde há muitas festas, muitas danças e muitos ritmos populares. Ritmos famosos como o carimbó, a lambada, a guitarrada, o calypso, o brega e o tecnobrega paraenses. Fazem a alegria dos locais e dos turistas que visitam essa região. Uma pesquisa feita com vários grupos musicais que atuam nas grandes cidades do Pará revelou que entre esses grupos musicais, 326 tocavam carimbó, 182 não tocavam lambada, 190 tocavam esses dois estilos. Olha que interessante, ó. Ele já me deu aqui a interseção, então isso é muito importante, ó. Ele me disse que 190 pessoas aqui, ó, 190 pessoas tocavam esses dois estilos que ele pediu para a gente avaliar. Dentre esses vários estilos, o estilo que ele pediu para a gente avaliar foi o carimbó e a lambada. Ok? Então vamos avaliar isso aqui. Ok? Então ele já me deu a interseção. E 148 tocavam apenas um desses dois estilos. Tendo em vista essas informações, é correto afirmar que o número de grupos musicais que participavam dessa pesquisa está entre, aí tá aí, as variações, né? Beleza. Então vamos fazer aqui um universo, a solução onde a gente tem um universo. E nesse universo aqui a gente vai ter que calcular o total de pessoas que foram participar da pesquisa, né, pessoal? Então eu vou fazer aqui uma relação no diagrama de Venn, onde eu vou fazer o primeiro círculo colocando carimbó, vou chamar de C, carimbó, e o outro lambada eu vou chamar de L. Uma coisa que ele me informa que é importante é a interseção. Vou começar por ela. Ó. 190 pessoas tocavam esses dois estilos. Então tá aqui, ó. Beleza. Então 190 pessoas, 190 pessoas tocavam esse estilo. Beleza. Então, dois estilos. Então, beleza. Ó. Como ele está colocando aí, são 190 pessoas que está na interseção, a gente coloca aqui, ó, 190 pessoas tocavam os dois estilos, carimbó e lambada. Agora, observe o seguinte. Ele me fala que 326 pessoas tocavam carimbó. Então, e não falou somente. Então, eu já sei que carimbó são 326. Então, eu coloco aqui fora do círculo. Mas veja só. Eu tenho 396 pessoas tocando carimbó, mas qual o total de somente tocavam carimbó? Porque aqui você está vendo que está contando as pessoas que contavam carimbó e lambada, né? Tocavam carimbó e lambada, que são 190. Para eu saber somente, eu pego 326 menos 190. Você pegar 326 menos 190, você vai encontrar 136 pessoas. Tocavam apenas carimbó. Então esse local aqui é apenas, certo? Tanto é que se eu somar aqui, você vai ter o total de 396. Então, de onde foi que surgiu esse 136? Da diferença entre 396 com 190. Eu fiz a diferença entre 326 e 190 e eu encontrei 136. Maravilha? Beleza, vamos só continuar aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Agora, o que, que ele me fala mais? O que, que tem de importante para a gente trabalhar? Ele coloca aí que 148 pessoas tocavam apenas um dos estilos. Olha, 148 pessoas tocavam apenas um dos dois estilos. Beleza? É isso que ele está falando para mim aqui. Ó. 148 pessoas tocavam apenas um dos dois estilos. Ou seja, é eu somar somente carimbó com somente lambada, que são esses dois espaços aqui. Ó. Então, aqui dentro tem que ter 148 pessoas que tocavam apenas um desses dois estilos. Então, observa, se são 148 e já tem 136, se eu subtrair 148 de 136, eu vou encontrar 12. E 12 serão apenas
os que tocavam lambada. Agora observa que eu tenho 148 tocavam apenas um desses dois estilos. Então é 136 mais 12, que dá os 148. Beleza? Agora o que eu tenho mais de importante? Outra informação. Ele me diz o seguinte, vou apagar isso aqui. Ele me diz o seguinte: 182 pessoas não tocavam lambada. Então, se não tocavam lambada, 182 não tocavam lambada, está bem claro aqui no material, na questão, 182 não tocavam lambada. 182 não tocavam lambada, beleza. Lambada é tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo tem lambada. Então, observe que se 182 não tocavam lambada, eu vou pegar 182, certo? Ó, menos 136. Isso vai me resultar em 46. Esses 46 são aquelas pessoas que estão fora, tanto de carimbó como de lambada, certo? Porque 182 não tocavam lambada. Então, se eu tirar aqueles que não tocavam lambada, certo? Junto com os que já têm os 136, você vai perceber que 46 não tocavam nem carimbó, nem lambada. Ok? Tudo bem, pessoal? Então fica agora fácil de saber qual é o total de pessoas. Ó. Basta eu somar, para me saber o universo, basta eu somar 136 mais 190, que já dá 326, mais 12 mais 46. Então, se eu somar 190, que é a interseção, os que tocavam os dois estilos, carimbó e lambada, mais 136, que são aqueles que tocam somente carimbó, mais 46, que são aqueles que não tocam nem carimbó nem lambada, certo? Que a gente conseguiu deduzir. Porque, ó, se eu já encaixei 136 que tocam somente carimbó, 190 que tocam ambos e 12 que toca somente lambada, e se eu tinha 182 que não tocavam lambada, se eu já descobri que o total que tocavam lambada, pelo menos é o 190 mais 12, você vai perceber que os 136 estão naquele conjunto dos que não tocavam lambada. Então, se eu pegar 182 menos 136, que deu 46, esses 46 são aqueles que não tocavam nem carimbó, nem lambada. Então, esses são os que estão fora. Mais 12, que são os que tocam somente lambada. Se eu somar tudo isso aqui, dá 384. E 384 é o número de grupos musicais que participaram dessa pesquisa, tá certo? E esse valor, 384, ele está entre 380 e 440, e o gabarito será letra D. Letra D. Questão bem interessante, né, pessoal? Uma forma bem interessante de se perguntar, e aí a gente consegue resolver fazendo tudo com bastante calma, certo, pessoal? Se você não fizer com calma, você tende a errar, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Então, gabarito aí, letra D, de dólar, certo? D de dólar. Muito bem, meus amigos. Próxima questão. 3 analistas do Poder Judiciário, Ângela, Bianca e Cláudia, com especialidades diferentes, contabilidade, medicina do trabalho e psicologia, e tempo de experiência diferente, 12, 15 e 20 anos, foram designadas para emitir parecer técnico sobre um processo trabalhista. Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência. A contadora tem 20 anos de experiência e a psicóloga não é Bianca. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que... Observe, pessoal, você vai ter que organizar uma tabela para que você possa entender. A gente vai fazer a tabela do sim ou não, certo? Toda vez que eu encaixar um sim, você elimina a vertical e a horizontal, ok? Então é assim que a gente faz. Ó. Então eu tenho aqui as 3 analistas, Ângela, Bianca, Cláudia, e tem as profissões, contabilidade, abreviei medicina do trabalho só para MED, né? Medicina do trabalho, e psi para psicologia. Os tempos de trabalho são 12, 15 e 20 anos. Aí eu tenho a relação das analistas com as profissões, coloquei de azul, e tem
a relação das analistas com o tempo de serviço, tempo de experiência. Beleza? Eu coloquei de verde. A primeira informação que ele me dá é bem clara. Ó. Você vai observar aqui a análise que ele me dá aqui. Ó. Ele já me diz que Cláudia não é psicóloga. Já tenho que relacionar Cláudia não ser psicóloga e ela ter 12 anos de experiência. Então, esse aqui está relacionado a Cláudia. Então, eu vou colocar assim, ó, onde tiver Cláudia, não é psicóloga, eu coloco um N de não. Então, não tem relação entre Cláudia e a profissão psicologia. Agora, sim, ela tem uma experiência de 2 anos. Na hora que você encaixar o sim, você elimina a vertical com não, completa, né, para fechar a vertical, e completa a linha na horizontal com não. Pronto, você já fez o processo, já está tranquilo de resolver. Agora vamos para a próxima informação. A contadora tem 20 anos de experiência. Veja que essa informação é importante. Ó. Veja que Cláudia tem 12 anos de experiência, né? Cláudia, a gente viu no anterior que tem 2 anos de experiência. E a contadora é que tem 20. Então, eu já sei que Cláudia não é contadora, porque a contadora tem 20 anos de experiência. Então, Cláudia, a relação entre Cláudia e contadora está nesse espaçozinho aqui, ó. Esse espaço aqui. Você vai colocar não. Não tem relação entre elas. Maravilha? Só apagar aqui. Beleza. Então, observa que sobrou um espacinho, ó. Se eu estou analisando aqui só as profissões, ó, contador, medicina e psicologia, encontrei 2 não, eu encaixo um S. Ó. A vertical já foi preenchida. Se eu tenho um sim, o restante tem que ter não, né? Que são as 3 profissões. E elimino a linha, ó. Não, não. Pronto. Então, basicamente, é isso que a gente tem de informação. E a outra informação é, a psicóloga não é Bianca. A psicóloga não é Bianca. Então, se a psicóloga não é Bianca, você vai lá onde tem Bianca e a relação entre psicóloga e coloca não. E aí veja que sobrou um espaço para preencher. Ó. Sobrou tanto aqui ó, na linha, preencher aqui, como preencher aqui ó, com S. Eu vou preencher aqui na parte superior, sim. Aí já está eliminado a coluna ou não, né? Aí eu coloco agora não para fechar na linha. E sobrou um espacinho agora ali para atacar um sim. Aí veja que Ângela é psicóloga, a Bianca está sendo contadora e a Cláudia está sendo a médica do trabalho. Agora o que eu ainda tenho para analisar? Ele me fala que a contadora que a gente descobriu que é Bianca, a contadora que é Bianca, ela tem 20 anos de experiência. Então, ó, a relação entre a contadora que é Bianca e o tempo de experiência, sim, terá 20 anos. Então, tá com sim aqui, eu coloco um sim. Aí eu elimino a vertical com não e a linha também com não. E olha que sobra um espacinho aí para eu completar com sim. E é isso que a gente vai fazer agora. Você vai colocar um S de sim. E aí a gente consegue ter todas as relações. Ângela, psicóloga, 15 anos de experiência. Bianca, contadora, 20 anos de experiência. Cláudia, médica do trabalho, com 12 anos de experiência. Então a letra A diz assim: a médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência. Veja que a médica do trabalho, que é Cláudia, ela só tem até 12 anos de experiência. Então não tem mais de 14 anos. A letra A está fora. Cláudia é a médica do trabalho? Veja que sim, Cláudia é a médica do trabalho. Bianca tem menos de 16 anos de experiência. Veja que Bianca, que é a contadora, ela tem 20 anos de experiência. Então, ela não tem menos de 16 anos de experiência. Observe que a letra C estaria fora. Ângela é a contadora. Falso. Ângela é psicóloga. Não é isso. Então, está fora. Letra E. A psicóloga. Quem é a psicóloga? Você viu que é Ângela. Tem mais de 17 anos de experiência. Observa que ela só tem até 15 anos de experiência. Então, realmente, o gabarito é a letra B de bom aluno, certo? Bom aluno. Maravilha? Então, realmente é uma questão bem interessante, muito bem feita, né, pessoal, por várias bancas, como FGV, Fundação Carlos Chagas, entre outras bancas, inclusive. Quem vai fazer prova da Polícia Civil do Estado do Piauí, por exemplo,
Observar que a banca no CEP colocou 3 questões nesse estilo aqui, certo? Então vamos lá. Muito bem, vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão. Então, beleza, vamos lá, vamos resolver a próxima questão. Está dizendo o seguinte, ó. Como os processos jurídicos são costumeiramente compostos de centenas de páginas, estudos indicam que mudar levemente a tonalidade das páginas pode facilitar a leitura, tomou-se uma decisão de que todo o processo de determinado órgão será organizado de modo que as primeiras 25 páginas tenham fundo branco, as 20 seguintes tenham fundo bege, as 15 seguintes tenham fundo verde claro. Com o referido procedimento sendo repetido de modo que as 25 páginas seguintes tenham fundo branco e assim sucessivamente, então esse conjunto é como se fosse um bloco. O bloco é 25 branca, 20 bege, 15 verde claro. Vai ser esse bloco aí sempre, que dá um total de 60. Então, nesse grupo de 60, as 25 primeiras serão brancas, a segunda fundo bege e as próximas 15 será verde claro. Então, é um bloco de 60 e vai estar dividido nessas cores. Com o referido procedimento sendo repetido assim, sucessivamente. Né? Se um processo de 400 páginas já tivesse sido organizado conforme esse procedimento, o que é que vai acontecer? Ó? Então, para chegar lá, pessoal, você vai pegar o seguinte, ó, a solução é, você vai colocar de 60 em 60 até atingir os 400. Ó. Primeiro 60, mais 60, mais 60, mais 60, só aqui já deu 360, mais 40, deu os 400. Então, fechamos aqui os 400, agora é só analisar o que ele pede, tá bom? Olha o que é que ele coloca aí para mim, ó. 67, a página 67 terá ficado com fundo bege. Será que isso é verdade? Ó? Se aqui já é 60, 67 vai ser aqui dentro. Ó. Vai ser 60 mais 7 que está aqui dentro dos 25. Então vai dar 67. E 67 vai dar em cima do branco. Não é bege. Então a letra A está fora. 117, a posição 117 terá fundo verde claro? Vamos ver. Ó. Se você observar, 60 mais 60 dá 120. Ok? 120 vai estar aqui dentro. Ó. Observa que 120 fechou aqui, ó, 120. Se eu tirar 3, vai ficar 117. E 117 continua aqui dentro de verde claro. Então, isso aqui estaria correto. Agora, 142. Ó. Você pegar 60 mais 60 dá 120. Mais 20 dá 140. Mais 2 daqui, ó, vai ficar 142 aqui dentro dessas 25. Ó. Então, observa que 142 não terá fundo bege, terá fundo aqui, ó. Ela bateu aqui, então ela vai ter fundo branco. Tá fora. A próxima. A próxima fala de 330. Será que 330 vai estar com verde claro? Vamos ver, ó. Se você pegar, ó, 60, mais 60, mais 60, mais 60, 5 vezes, eu já tenho 300. 330 vai estar aqui, ó, 300, já deu 300, né? 325, mais quando eu passar para cá, eu vou precisar de mais 5, vai pegar 330. Beleza? Então, 330 vai estar aqui dentro, que é a cor bege. Ele falou que é verde claro, então não é verdade. Beleza. Agora ele fala o seguinte, a página 156. Se você observar aqui, ó, aqui você tem 120, 60 mais 60, 120. 120 mais 25 que tem aqui. Ó, observe que aqui tem 120. Então aqui vai dar 145. 145, você observa, na 145, para fechar 156, falta quanto? Ó? 145, 156, vai estar aqui dentro. Ó. Precisar de mais 11, né? Precisar de mais 5 que está aqui, então vai ficar aqui 156. Então 156 vai estar aqui, ó, na cor bege. Beleza? E ele diz que 156 vai ter fundo bege. Sim. Aqui, ó, 60 mais 60, 120. 120 mais 25 dá 145. Eu preciso de mais 5. Fica 150.
falta mais 6, fechou 156. Então, realmente, está correto, fundo bege. A folha 156 tem fundo bege. Agora, 230. Se você pegar aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, se você pegar essas 4 aqui, deixa eu só apagar para a gente ver melhor. Já eliminei a letra A, B e C. Deixa eu tentar aqui apagar essa parte aqui. Só apagar aqui para você ver. Vou apagar rapidamente aqui para a gente passar para frente. Beleza. Ó, a posição 230. Se você pegar aqui, ó, você pegar 4 dessas, ó, 1, 2, 3, 4, só que já deu 240. Então, 240 está bem aqui. Então, se eu tirar 10, ó, continua dentro de quem? Então, observe que fica dentro do verde claro. Ó. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6 dá 240. Então, aqui ó, fecharia 240. 240 estaria batendo bem aqui, ó, 240. Só que eu quero 230. Então, é só tirar 10 aqui. Ó, tirar 10 vai dar 230. E veja que ele continua dentro de quem? Do verde claro. Então, isso aqui estaria correto, o gabarito seria a letra D por enquanto. Beleza? Agora observe o seguinte, a próxima, ele fala que 280 tem fundo branco. Ó. Se esses 4 aqui, essas 4 sequências aqui de branco, bege, verde claro, até aqui já deu 240, se eu pegar mais 20 daqui, deu 260. Observe que eu quero 280, 265, 265. Se eu pegar mais 5 daqui, 270. E se eu pegar mais 10, vai bater aqui dentro 280. Então, 280 vai bater aqui dentro. Beleza? Então, 200 batendo aqui dentro vai ter cor de fundo bege e não branco. A 280 vai estar aqui dentro. É só pegar 240 mais 25, mais o que falta para completar o 280. Ok? Então, observa que eu peguei aqui, ó. Só fiz pegar o 240 mais 25 mais 15 daqui de dentro. Ó. Quando eu peguei mais 15 daqui de dentro, fechou no 280. E o 280 bateu no bege e não no fundo branco. Por isso, realmente, o gabarito é a letra D. Certo, pessoal? Então, essa questão aí, é só você fazer com calma, ela é só somar e subtrair, certo? Você teria que saber de quanto em quanto você teria o bloco completo, que era branco, bege e vermelho, e aí você faria até chegar na página 400 e veria onde cada um chegaria. Aí você vai usar bastante soma e subtração. Basicamente é isso. Então, bora para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, ele diz para a gente considerar os conectivos lógicos e a disjunção ou, você está vendo aí a negação, que é o tio, a condicional, a seta e a bicondicional, as duas setas. Beleza? Então pronto, ele pediu isso aqui que a gente analisasse. Vamos lá. Ele fala assim, ó, considere ainda o texto a seguir. O direito do trabalho e a justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária. E, por essa razão, o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo consciente. Tendo em vista essas informações, o texto precedente pode ser expresso corretamente pela proposição lógica, ou seja, ele quer saber qual é a estrutura que representa a proposição lógica anterior do texto. Então, para isso, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó. Geralmente, quando você entende a ideia de proposição, você entende que a proposição ela tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Não é assim que ela tem, que ela é distribuída, né? Então, observa que você tem aqui, ó, o sujeito, se você observar para o verbo, inicialmente, o verbo é o verbo são, aqui, ó, são. E qual é o sujeito que ele está falando? Do direito do trabalho e da justiça social. Então, é um sujeito composto. O direito do trabalho e a justiça social são o quê? São os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária. Beleza? Então, observe que eu já tenho uma proposição composta, uma proposição simples nessa parte aí, certo? E já dá para perceber que é dentro de uma estrutura de uma proposição composta. Então, essa eu vou chamar de P. Mas veja só,
E por essa razão, e por causa disso, então, por causa disso, ó, e por essa razão, tá certo? Se eu continuar para a segunda estrutura, e por essa razão, o currículo do ensino médio inclui, tá aí o verbo incluir. Agora observa que o sujeito é o currículo do ensino médio, ó. Você tem aqui, ó, o currículo do ensino médio inclui o quê? Inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos. Ele está só enumerando, ó, disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo consciente. Observa que eu consegui observar que eu tenho duas estruturas, duas proposições simples ligadas por um conectivo. Mas que conectivo é esse? Ó? Observa que eu tenho uma coisa antecedente e uma consequência. Ó. O direito do trabalho e a justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária. E, por causa disso, o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, tá certo? Direitos humanos e empreendedorismo. Então, eu tenho um antecedente e um consequente. Eu tenho uma condição suficiente e uma condição necessária, certo? Então, observa que, se você prestar atenção, essa proposição toda, ela me dá a ideia de um se, ó, de um condicional. Se o direito do trabalho e a justiça social são os pilares de uma organização de trabalho mais justa, então, e por essa razão, você pode substituir por assim, ó. Então é por isso que. Então, se eu posso encaixar o então eu consigo entender que aqui tem realmente, ó, o então. Então ficou assim, ó. E por essa razão, ou seja, então é por isso que o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo. Observa que então você vai ter uma proposição P, se então o quê? Beleza? Então aqui você poderia chamar essa primeira proposição simples de P e essa segunda proposição simples você chamaria de quê? E quem está ligando eles é o então. Então ficaria P, se então o quê? Então, o gabarito realmente seria a letra C. Maravilha? Muito bem. Então, vamos para a próxima. A próxima questão, pessoal, ele quer que você conheça essa estrutura lógica aí. Ou seja, ele fala assim, ó, considere que as primeiras três colunas da tabela verdade da proposição P, se somente se, Q e R sejam iguais a... Aí está aí a tabela do lado. Assinale a opção que apresenta a sequência de valores V ou F da última coluna da tabela verdade, ou seja, o resultado depois da análise dos valores lógicos verdadeiro ou falso. Então vamos nessa. A solução seria o seguinte. Primeiro, eu tenho que analisar esse Q e R. Você vai puxar aqui do lado, você coloca o Q e R para analisar. Você estende aí a tabela para você poder analisar. Então você coloca Q e R. Então, eu vou olhar somente para Q e R. O que eu sei do conectivo I? O conectivo I só me dá um resultado verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. No conectivo I, se um dos itens forem falso, um dos valores for falso, o resultado já é falso. Então, no I, a maior característica é eu quero que tudo seja verdade para que o resultado me dê uma verdade. Então, verdade e verdade sempre será verdade. Verdade e falso sempre será o quê? Falso. Falso e verdade sempre será falso. Falso e falso será sempre o quê? Falso. Tem que ter cuidado com isso. Ó. Então veja que a primeira tem assim, ó, verdadeiro e verdadeiro. Então vou analisar aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Só mudar a cor do meu lápis aqui. Observa que a primeira é verdadeiro e verdadeiro. Estou analisando aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro e falso. Resultado é falso. Falso e verdadeiro. Falso. Falso e falso. Falso. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso. Falso e verdadeiro. Falso. Falso e falso. Falso. Beleza? Pronto, fizemos a primeira parte. Agora eu vou analisar isso aqui comparando o se somente se. O se somente se, pessoal, ele me dá a ideia do seguinte, ó. As duas pontas têm que ser exatamente iguais, as duas pontas têm que ser exatamente iguais para dar a verdade.
Então, se eu tiver a ponta igualzinha, no se somente se, o resultado vai ser o quê? Verdade. Então, no se e somente se as pontas forem exatamente iguais, o resultado sempre será verdade. Se uma das pontas for diferente, o resultado já será o quê? Falso. Então, no se somente se eu tiver falso, se somente se verdade, o resultado vai ser uma coisa falsa. Se eu tiver aqui verdade, se então falso, desculpe, verdade, se então falso, o resultado será o quê? Falso. Então, basicamente é isso, ok? Então, no se somente se, você deve gravar que as pontas devem ser iguais, beleza? Maravilha. Agora observe o seguinte, agora eu vou analisar o P se somente se que, e que eu já tenho. Então, eu vou olhar só para o P e para o que. Então, eu vou analisar só eles dois. Ó. Então, veja, o que é que eu sei? Que no nosso se somente se, para dar um resultado verdadeiro, as duas pontas têm que ser iguais. Ó. Então, se as pontas são iguais, o resultado é verdadeiro. Pontas diferentes, o resultado é falso. 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 Pontas iguais, o resultado é verdadeiro. Pontas iguais, o resultado é verdadeiro. É como se fosse uma flecha. Tem duas pontas iguais, o resultado é o quê? Verdadeiro. Pronto. Então, eu encontrei V, 4F e 3V. V, 4F e 3V eu só encontro na letra B. Você marcaria aí a letra B de bom aluno, de beleza pura. Ok? Maravilha até agora, né, pessoal? Então, continuando o gabarito aí sem problema, letra B. Acho que é a última, né? Então a gente encerrou, né? Maravilha. Então a gente encerrou por aqui, pessoal, a correção desta prova. Espero que vocês estejam bem e até a próxima. Então, beleza, pessoal. Até mais. Fique com Deus. Encerrando aqui. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. I look at people and I wonder all day, who breaking the sheets, black or cloud.